Bom dia, a graça, a paz, o bem do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, a todas e todos. Mais uma manhã especial, um dia de encontro, um dia de relação, um dia de troca, um dia também de muito aprendizado. Sempre quando eu saio de casa, saio com esse desejo de me encontrar com os meus familiares, os meus irmãos e se propor, né, a ser ensinado e também ensinar. Então, fico muito feliz de estar vivendo um tempo como esse com vocês. Eu queria, e já venho pensando na semana, um tema para a nossa conversa que fala muito a respeito da nossa identidade cristã, de quem nós somos ou o que nós estamos propondo a ser nesse processo. Então já queria convidá-los a abrir a Bíblia ou o seu aplicativo. Quem está em casa pode nos acompanhar na tela. Você que está via YouTube ou Spotify, você é muito bem-vindo. Que você possa separar esse tempo para conversar, aprender juntamente conosco um pouquinho mais a respeito de Deus. A identidade de Deus é para nós percebida a partir da revelação da sua própria palavra. E nós estamos nesse lugar, nesse caminho de compreender que a palavra de Deus vai ser revelada aos nossos corações e nos dar a cada dia uma compreensão do caráter de Deus. Então eu queria que você abrisse no livro de Mateus, Evangelho de São Mateus. Nós vamos ler o capítulo 16 de Mateus e vamos ler a partir do verso 13. O texto de Mateus, no capítulo 16, traz muitas revelações, muitas informações, coisas que estão explícitas e outras que estão, nas entranhas, de cada expressão, de cada texto, de cada encontro. Por isso eu vou ler alguns versículos para que a gente possa conversar à luz desse tema. Então em Mateus 13, Mateus 16, verso 13. Mateus 16, verso 13, diz assim: Quando chegamos às vilas de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: O que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem? E eles responderam: Alguns pensam que é João, o Batista. Outros acham que é Elias. Há quem pense que é Jeremias e outro, algum dos profetas. E ele insistiu: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Até aí. Feche seus olhos. Ore ao Senhor e consagre o seu coração e a sua mente para que você possa ouvir essa mensagem e aprender juntamente conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, exaltamos o seu nome, por tudo que fizeste aqui nesse encontro e nessa manhã. Louvamos pelas canções, te louvamos pelos abraços, pelos encontros e reencontros, e queremos agora dedicar a nossa vida a ouvir, aprender e fazer com que esse aprendizado aconteça no nosso cotidiano. Por isso nos ajuda, nós precisamos de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a sua voz. Nos dá essa sensibilidade e nos fortalece para uma jornada de relação contigo. Esse é o nosso pedido, com um profundo agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, esse texto, que é para nós bem conhecido, é um texto que expõe as mais sagradas atividades de um cristão.
é um texto que expõe para cada um de nós conversas, diálogos, que expõe para nós uma conversa franca, um diálogo sincero de Jesus com seus discípulos, mas que torna para cada um de nós uma ferramenta, um instrumento de manifestação da nossa expressão e do nosso cuidado com aqueles que caminham ao nosso lado. Então há aqui uma exposição de uma conversa franca, uma conversa madura, uma conversa honesta, uma conversa sincera a respeito de como as pessoas nos leem. Jesus pergunta para os discípulos e faz essa pergunta querendo saber a respeito de como ele está sendo lido. Fala a respeito de, ou na verdade nos provoca a tentar saber quem nós somos e como as pessoas nos percebem, como as pessoas nos traduzem. E é nesse movimento que Jesus senta com seus discípulos e numa conversa ali muito sincera, muito respeitosa, muito segura também pelo espaço. Ele estava entre amigos e ali ele podia conversar sobre esses temas. Tem conversas que não dá para a gente fazer de maneira pública. Há diálogos que são feitos dentro de um ambiente de profunda relação, de profundo cuidado um com os outros. E também mostra para nós que existem várias percepções a respeito de nós. O texto mostra que nós podemos ser lidos de maneiras diferentes. As pessoas podem nos ler e nos compreender, muitas vezes, da maneira que nós não gostaríamos. E é esse o movimento de Jesus, porque a pergunta dele para os discípulos é: o que é que vocês dizem, ou melhor, o que é que estão dizendo por aí ao meu respeito? Jesus fita os olhos aos seus amigos, seus discípulos, e faz uma pergunta profunda. Qual que é a minha reputação aí fora? O que é que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? E os discípulos respondem para ele. Uns dizem que o Senhor é um dos profetas, como Isaías, Jeremias. E aí Jesus torna a fazer uma nova pergunta. Se primeiro ele perguntou o que estão dizendo de mim por aí, agora ele pergunta, e por aqui? E vocês? Quem vocês pensam que eu sou? O que é que vocês pensam a respeito de mim? Então são duas análises, né? Dois perfis de percepções. O que é que estão dizendo por aí a respeito de mim? E vocês? O que é que vocês pensam a respeito de mim? Quem vocês dizem que eu sou? A Bíblia Sagrada, ela nos orienta, partindo sempre de um pressuposto, que a existência de Deus, ela está posta. Então, quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que Deus existe. Nós, enquanto cristãos, lemos as Escrituras e, através das revelações, percebemos que Deus existe. Deus aqui está. Deus está no meio de nós. Nós passamos a fase de, será que existe ou não? Não. Nós já nos dedicamos a compreender que Ele existe, Ele está no meio de nós, Ele está se manifestando no meio de nós, e essa presença habita no mais profundo de cada um dos seres humanos.
Essa presença de Deus habita no mais profundo de cada um de nós. Se nós formos pensar fora da Bíblia Sagrada, nós vamos recorrer aos filósofos, à filosofia. Ela vai trazer também as suas percepções a respeito dos seres humanos. E ela vai dizer que habita no ser humano um certo senso de dependência. Nós, seres humanos, somos dependentes de algo ou de alguém. Os filósofos vão dizer que existe em nós um senso de criatura. Um senso ou uma noção de que existe algo ou alguém que é superior a nós. Um senso e uma noção que existe algo ou alguém que é anterior a nós. E eu faço dessa percepção uma conexão com a tradução bíblica. Porque se de fora nós já compreendemos que somos dependentes, a Bíblia Sagrada vai mostrar exatamente por quê. Porque nós temos em si a consciência que somos criaturas e devotamos a nossa vida, a nossa fé e as nossas relações ao nosso Criador, que confiou a nós o seu cuidado. E é por isso que eu preciso falar sobre essas coisas, porque são angustiantes, né? E essa angústia nos constitui. Nós estamos nesse lugar. E isso, de certa forma, nos mantém vivo também. É isso que também nos impulsiona para a vida, ou seria isso a necessidade também de nos impulsionar para a vida. Há pessoas, de fato, que querem desistir do viver. Mas a angústia também nos coloca, né, para o dinamismo. E nós sabemos dessa dependência, e a única coisa que a gente não sabe é quem é Deus. Ou a gente sabe muito pouco a respeito do nosso Deus, do nosso Criador. Existem muitas dúvidas. E é por isso que, diante dessa angústia, nós nos lançamos para esse movimento, né, dinâmico de tentar compreender Deus. Nós queremos saber a respeito de Deus, assim como Jacó fez. O movimento de Jacó é um movimento extraordinário. Porque Jacó, segundo o texto bíblico, luta, né, com Deus. Luta com o sagrado. E nessa luta com o sagrado, está no coração dele o desejo de saber a respeito de quem ou do que está se manifestando ali com ele. Ele quer compreender aquele sagrado. Quem é você? Qual o seu nome? De onde você vem? Quais são as suas intenções? E é uma luta numa penumbra, uma luta noturna, que dura tempo. Angustiante, querendo saber a respeito do sagrado, querendo ter a mínima revelação das suas intencionalidades. Como Moisés, que diante a sarça que ardia e não queimava, ardia em fogo, mas não se consumia, recebe um chamado do sagrado para fazer algo extraordinário. Mas antes dele fazer aquilo que lhe é pedido, ele indaga, ele faz uma pergunta. Faz uma pergunta para o sagrado dizendo, tudo bem, mas eu vou em nome de quem? Eu vou, mas eu quero saber qual o seu nome. Quando me perguntarem, eu vou dizer que eu estou falando, fazendo e agindo em nome de quem? Então existe essa angústia, esse desejo de compreender o que é ou quem é o sagrado. Entender a sua identidade divina. Como Saulo de Tarso,
que nesse primeiro momento, e todos conhecem o apóstolo Paulo, que antes era chamado de Saulo, tinha um nome, Saulo de Tarso, e era um perseguidor dos cristãos. Ele perseguia os cristãos querendo matá-los com sede de vingança. Saulo era um perseguidor dos cristãos. E numa trajetória de perseguição dos cristãos, o sagrado interfere no seu caminho. Deus se apresenta diante dele, impacta a vida dele, e nesse impacto que ele sofre, ele também faz as suas perguntas. Quem é você? O que você quer? Quais são as suas intenções? Eu estou dizendo desses personagens para você conseguir compreender a nossa necessidade de busca, de uma profunda compreensão de quem é Deus, ou com quem nós estamos nos relacionando. Quando você sai da sua casa e se prepara para chegar num ambiente como esse, que eu considero um ambiente sagrado, o ambiente das relações, dos encontros, o ambiente da fé, traduzida pelos textos, que impacta a nossa vida e que precisa ser manifesta no nosso agir, na nossa comunhão. Ser cristão é se revelar. Ser cristão é ser a revelação. O ser cristão é de fato a revelação. É se permitir revelar-se. Porque o Deus da Bíblia, o sagrado que se manifesta na Bíblia, se deixou revelar, mas que também é oculto. Deus também é velado. Deus também é oculto. E nós, como a sua imagem e semelhança, somos também velados, ocultos. E precisamos aprender com Deus, que se manifesta com o seu povo, tirando o véu, se desvelando e se revelando ao seu povo, né? Assim como um movimento que ele deseja para que nós também façamos. Um movimento de se revelar. Uma revelação de Deus e da sua identidade que impacta a nossa vida e nos gera o desejo também de se revelar para outras e outros. Toda pessoa é velada. Ninguém pode conhecer uma outra pessoa sem que ela se revele. Ninguém pode conhecer uma outra pessoa sem que ela se permita retirar o véu. E como que Deus se revela? Deus se revela falando com o seu povo. Deus se revela conversando com seus pares, com seus amigos. Deus se revela numa conversa franca, sincera, com aqueles que caminham, que estão ao seu lado. É assim que a nossa espiritualidade se dá, se manifesta. A partir dos encontros, a partir do se permitir a ser visto e percebido no movimento da revelação. Quando nós nos revelamos, porque você me ouve aqui todo domingo, seja presencialmente ou seja online. Você me ouve todo domingo e você deduz coisas ao meu respeito. Você me ouve todo domingo e você deduz quem eu sou. Mas você não sabe quem eu sou. Você só deduz. Você só vai saber quem eu sou se eu me revelar a você. E como é que eu me revelo a você? Quando eu compartilho com você quais são os meus pensamentos. Quando eu compartilho com você quais são os meus sonhos. Quais são as minhas vontades, os meus desejos.
quando eu compartilho com você o meu pecado, as minhas memórias, os meus traumas, os meus medos. Quando eu compartilho com vocês as minhas feridas, as minhas cicatrizes. E aí eu começo a me revelar. Como também eu desenvolvo os meus afetos, o meu amor dedicado nas relações que estou construindo. É por esse caminho que nós vamos nos permitindo a ser visto, compreendido. É só assim que você pode me conhecer. E da mesma maneira, só desta forma que eu posso te conhecer. Quando você se permite, quando você se revela a mim, de maneira livre. Por exemplo, se você não conversa com a sua esposa, com o seu marido, se você não conversa com o seu par, com o seu companheiro ou companheira, você não se permite revelar-se. Sem diálogo, sem conversa, sem acesso. Por isso, o diálogo e a conversa para nós nos é extremamente importante. Quantas vezes, né? E está aqui a minha esposa que não me deixa mentir, em que nós, numa conversa, num diálogo, não nos compreendíamos. Mas nós não deixávamos de maneira nenhuma de continuar o processo do diálogo e da conversa. Até que nós possamos compreender um outro, entender os lados, o posicionamento, a forma, o jeito de pensar e as dores, as feridas, o que impacta as nossas vidas, o que faz avançar, o que nos trava. Essa dinâmica, né, da relação, para nós, nos é muito importante. E é fruto da nossa espiritualidade, que acontece na comunhão dos santos, dos irmãos e irmãs, e que precisa sim ser impactada na relação dos nossos familiares, nos lugares onde nós acessamos, seja no trabalho, na faculdade, seja onde for que nós acessamos. Nós estamos sendo para as pessoas uma presença sagrada. E precisamos perceber nas pessoas como pessoas sagradas. Um lugar sagrado, uma presença sagrada. E a partir disso também criar as suas relações. Agora perceba uma coisa, nós sabemos também que Jesus era uma pessoa ali, era uma compaixão ambulante, né? Uma compaixão ambulante que eu digo no sentido de que estava ali em diversos lugares se manifestando. Um Jesus que era uma misericórdia palpável, um amor inexorável. Um Jesus que se manifestava com o seu povo de uma maneira tão extraordinária, tão impactante, e que se permitia ser um favor sem troca. Um favor sem troca. Um favor sem troca. Entrega, 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 dedicação, amor, cuidado, misericórdia. É esse Jesus que se manifesta no meio de nós, fazendo os mesmos movimentos como ele fazia naquele tempo, tocando as pessoas, impactando vida e gerando, né, reações. Ele era uma atração para as multidões. Eu acho que até por isso que ele virou para os discípulos e disse: o que eles estão pensando? O que eles estão falando a respeito de mim? Como que eles estão me traduzindo? Quem eles dizem que eu sou? Porque Jesus começou a falar, meus irmãos, para essa multidão. Começou a pregar. Começou a falar, e quando a gente fala muito, a gente começa a se abrir. A gente começa a se revelar. A gente começa a fazer com que o papo seja mais profundo, mais sério, mais intenso.
Quando a gente se encontra pela primeira vez, a gente se conhece assim, mas de uma maneira muito superficial. As coisas vão acontecendo com o tempo. Na jornada da relação, do diálogo e da exposição do que pensamos. Falando também do seu sofrimento, e era exatamente o que Jesus estava fazendo com aquele povo. Falando para eles e se revelando a cada um deles a partir do que realmente importava. Jesus estava falando para aquelas pessoas quem realmente ele era. E aí que a parada ficou diferente. Porque ele começou a ouvir e receber das pessoas reprovação. Jesus começa a falar algumas coisas que são difíceis de ouvir, difíceis de entender. Teve uma vez que eu sentei diante de uma liderança e disse para ela que Deus usou a vida dela para falar comigo por muito tempo, mas não usa mais. E eu sei que você vai receber isso de uma maneira assim, não tão boa, mas eu vou precisar ser sincero com a minha consciência, para que eu possa caminhar. Há coisas que são difíceis de falar, porque são fruto da nossa profunda sinceridade de compreensão a partir daquilo que temos revelado de Deus, e que nem sempre vai ser bem quisto pelas pessoas, porque é o que estava acontecendo com Jesus. Ele começou a falar de si, ele começou a se revelar, e foi falando exatamente quem ele era, quais eram as suas intenções, e as pessoas começaram a reprovar a sua atitude, reprovar a sua fala, reprovar a sua pregação. Eu estou falando de Jesus, meus irmãos. E nós corremos esse risco. Nós corremos esse risco quando nós começamos a falar quem realmente nós somos. Nós corremos esse risco porque quando nós falamos, quando nós compartilhamos para as pessoas as nossas dores, os nossos pensamentos e sonhos, as nossas feridas, os nossos pecados, os nossos medos, sabe o que acontece? Nós frustramos expectativas. As pessoas criam expectativas a nosso respeito. E quando nós vamos aprofundando a relação, elas vão se frustrando, porque ela quase diz assim, eu não gostaria que você fosse assim. Não gostaria que você fosse desse jeito, que você falasse dessa maneira. Não gostaria que você pensasse essas coisas. Não gostaria que você abraçasse ou recebesse essas pessoas. Não gostaria que você tivesse esse tipo de atitude, ou esse tipo de percepção. Não gostei da sua leitura política, não gostei da sua leitura de mundo. Não gostei. E aí as pessoas ficam com um bico assim, bem grande. Porque elas estão frustradas a respeito daquilo que elas construíram na sua própria consciência. Frustração. Então nós, quando nos relacionamos, geramos demanda nas pessoas. Geramos demanda nas pessoas. E é isso. Não tem muito para onde fugir. Ou você, de fato, respeita quem eu sou e como estou. E sou e estou em nome de Jesus. Porque também não é uma frase irresponsável. Respeite quem eu sou, sendo se eu sou um sem noção, aí não dá, né? O que eu estou dizendo é sobre a relação que tenho construído com Cristo e as percepções que tenho tido a partir da sua revelação. Quando compreendo Jesus, sou impactado e sou transformado. E a partir dessa transformação e desse impacto, quando me relaciono com outras pessoas, peço para que elas respeitem quem eu sou, em nome de Jesus. Respeitem quem eu sou e para onde vou.
o meu caminho, a minha jornada com Ele. Porque ainda continuo crendo na fidelidade de Deus, que se manifesta primeiro sendo fiel a si mesmo. Um Deus que, para ser fiel a nós, Ele foi fiel a Ele mesmo. Fiel e justo. E nos convidou a participar desta atmosfera de fidelidade e de justiça. É nesse lugar, é nesse ambiente que nós podemos fazer o processo que a Fernanda falou, né? Descansar no meio da penumbra, das dificuldades, das nuvens carregadas. Eu quero ler João, capítulo 6. E quero ler a partir do verso 60. João 6, no verso 60, diz assim: muitos de seus discípulos ouviram isso e disseram: é um discurso duro demais de engolir. Muitos que ouviram a fala, a pregação e o discurso de Jesus reagiram dizendo: esse discurso é duro demais para eu engolir. Se você for um pouco mais adiante, no verso 66 até o verso 67, depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Não queriam mais nenhuma ligação com ele. Muitos discípulos abandonaram Jesus e não queriam ter sequer alguma ligação. Então, Jesus, no verso 67, dá uma oportunidade para os discípulos. Dizendo assim: vocês também não querem me abandonar? Aproveitar já o movimento? Já que está todo mundo debandando, vocês também não querem ir embora também? Nós sabemos como Pedro reagiu a essa pergunta. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas não é todo mundo que percebe ou tem a revelação que Pedro teve. E partem em retirada. Vão embora. Vão embora porque de fato não conseguiram compreender a revelação profunda do Cristo no meio de nós. Então a verdade é que nós muitas vezes não nos revelamos e precisamos fazer esse movimento de nos revelar. Claro que com muito cuidado, privilegiando os espaços seguros e as mentes e os corações sinceros, que são desenvolvidos a partir da experiência da amizade. Não dá para a gente ficar falando da gente por qualquer pessoa. Mas nós queremos construir a partir daqui, desse lugar, ou como igreja, como nesse lugar da amizade, espaços em que nós possamos, de fato, trocar, contribuir a partir da nossa experiência e ouvi-los, para aprender também. Porque a experiência de Deus em minha vida sauda a experiência de Deus na sua vida. Por isso, se permita, quando uma pessoa perguntar: por que você está assim? Aí você fala: nada não. Nada não é muita coisa. Não é nada. Quando você não se abre, quando você não fala de si, quando você não fala das suas dores, você joga a outra pessoa por um silêncio, por uma escuridão. Porque a outra pessoa quer saber: será? Será que é comigo? Será que eu falei alguma coisa que não deveria? Será que ela está chateada ou chateado comigo? Será que ele não gosta mais de mim? Será que ele não me quer, não me deseja? Não quer mais partilhar comigo? Então, você entende que a pessoa que recebe um nada não, assim, num diálogo, fica também angustiada, porque não sabe. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Pessoas que não dão uma resposta, não se abrem, e a gente fica só naquela cara de ué, o que aconteceu? O que é que foi que aconteceu?
Então, falar de si não é se mostrar. Ou como diz meu pai, não é para se amostrar. Mas é para que a gente possa falar um pouco de uma maneira sincera ao que está acontecendo dentro de nós. É falar com o coração. Falar a partir da verdade. E com muito amor, porque sem verdade não há amor. E sem amor também não há cura. A confissão aos outros nos acolhe. A confissão aos outros nos cura. E a confissão a Deus nos perdoa. Por isso o movimento da relação com a comunidade, com Deus, para nós é importante, necessário. E parte da nossa jornada, da nossa espiritualidade. Por isso, não deixe de conversar com as pessoas, especialmente com aquelas que você ama. Não deixe de expor você de verdade, sem mentiras, para que você possa corresponder de maneira sincera e receber das pessoas também essa entrega, esse toque, essa resposta também sincera. Isso muda a gente, porque com Deus é o mesmo. É a busca da presença da cura, né? Ele disse: se me buscar com toda a sua força, né? Com todo o seu coração, certamente me achará. E esse é o movimento. É Jeremias 29:13. Né? Buscar o Senhor de todo o seu coração, para que se possa o encontrar. Por isso, eu encerro a minha fala nesse lugar, fazendo um desafio a você. Porque mais do que uma mensagem que impacta a sua vida no agora, melhor é uma mensagem que te impacta na jornada, no cotidiano e nas relações que nós estamos construindo aqui. Te desafio a se desvelar para os seus amigos, para os seus irmãos, assim como o Senhor se desvelou e se revelou ao seu povo. Revele-se. Abra o seu coração. E esteja sensível àquilo que Deus está revelando para cada um de nós. Porque essa sensibilidade vai te fazer amar Jesus e não rejeitá-lo. Essa sensibilidade vai fazer abraçar a causa de Jesus e não rejeitar a causa de Jesus. Que Deus assim nos conduza, que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Com seus olhos fechados. Exaltamos a Ti. Com o coração sincero, diante de Ti, Jesus. Queremos responder conforme a revelação de Pedro. Não rejeitando a Ti. Não abandonando o Senhor e não abandonando a causa de Jesus. Mas dizendo ao Senhor: para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, se só Tu tens caminhos, direção, possibilidades? Que só em Ti há a possibilidade da sensibilidade no olhar e perceber o que está à nossa volta com outro prisma. Por isso nos acolha, Senhor, nesse lugar. Nos permita permanecer como discípulos sinceros, que buscam uma relação profunda contigo e com os nossos pares. Nos abraça, nos acolha, nos abençoa nesse tempo. Enche-nos, Senhor, da sua paz. Pois sei
que o Senhor nos deu a sua paz. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós. Sejam todos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todo amor, com toda misericórdia, com toda graça, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Saiam daqui renovados para uma jornada de relação com tudo e todos, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém, amém, amém.